Esqueça tudo o que você achou que sabia. O que acontece quando um homem poderoso se convence de que você é sua posse, quando ele proclama ao mundo que você não é nada sem ele? Para Eliana Camargo, ir embora de seu casamento não foi apenas um ato de coragem, foi um ato de sobrevivência. Foi um grito silencioso que rompeu a gaiola de ouro que a sufocava. Seu marido, Marcos Azevedo, apenas riu. Ele se gabou para os amigos no clube. Dê a ela uma semana, ela voltará rastejando e implorando. Ele tinha certeza de que a havia quebrado. Ele a havia esmagado. O que ele não sabia era que ela estava grávida. E jamais, em seu delírio de arrogância, ele poderia imaginar que, apenas algumas horas depois de sua fanfarronice, um bilionário recluso, um homem com seus próprios segredos enterrados, a encontraria em seu momento mais sombrio e faria uma oferta que mudaria o jogo para sempre. O brilho do lustre de cristal gotejava luz sobre a elite de São Paulo. Do lado de fora, Eliana Camargo era a imagem perfeita do sucesso, com seu braço entrelaçado no de seu marido, Marcos Azevedo. Ele era um homem esculpido pela ambição e pelo privilégio. Um sócio sênior em um fundo de investimento que exibia seu sucesso como um terno feito sob medida. Eliana, em um vestido azul safira que combinava com a cor de seus olhos, ostentava um sorriso que havia praticado por anos, um que jamais alcançava sua alma. Por dentro, ela se sentia como um fantasma, assombrando a própria vida. Cada conversa era uma atuação. Cada risada, uma nota cuidadosamente calibrada para não destoar. Marcos estava em seu elemento, o centro das atenções. Sua voz de barítono seguro cortava a conversa educada. O mercado é volátil, mas no fim das contas previsível. Ele dizia a um círculo de admiradores: "Você só precisa saber como jogar. É tudo uma questão de nervos." Ele apertou o braço de Eliana, um gesto de posse disfarçado de afeto. Minha esposa, Eliana, é arquiteta. Ou era. Ela largou tudo por um projeto muito mais importante. Eu. Um murmúrio de risadas educadas. O sorriso de Eliana se endureceu. Ela havia sido uma estrela em ascensão em sua empresa, elogiada por seus projetos inovadores e sustentáveis. Marcos havia chamado a ambição dela de fofa no início. Depois, uma distração e, finalmente, desnecessária. Ele a havia convencido de que a carreira dele era a única que importava, que o papel dela era ser a anfitriã perfeita, o belo acessório que provava que a vida dele era tão bem gerenciada quanto sua carteira de investimentos. Mais tarde, perto das mesas de leilão silencioso, ela ouviu um trecho de conversa de sua suposta melhor amiga, Cláudia, conversando com outra mulher. "Ela parece cansada", sussurrou Cláudia. "Marcos diz que ela tem estado difícil ultimamente, muito emotiva." As palavras foram como um tapa gelado. Era a narrativa de Marcos. Ele vinha plantando essa ideia por meses, pintando-a como instável. Sua desesperança silenciosa enquadrada como um desequilíbrio hormonal. Ele a estava isolando. Um amigo de cada vez, garantindo que, se ela um dia gritasse, ninguém a ouviria. A gota d'água não veio com um estrondo, mas com um brinde. Um cliente em potencial, um homem chamado Sr. Guimarães, levantou sua taça para Marcos. Por Marcos Azevedo, um homem que tem tudo, uma carreira brilhante e uma esposa bonita e devotada. Diga-me, Marcos, qual é o seu segredo? Marcos sorriu, seu ego inchando para preencher o espaço. Ele se inclinou conspiratoriamente. O segredo? Você tem que ser o sol no céu dela. Sem você, o mundo dela escurece. Não é mesmo, querida? Ele olhou para Eliana, seus olhos brilhando com um desafio. A sala esperava seu assentimento submisso, mas algo dentro dela, uma brisa de aço há muito adormecida, se recusou.
Ela apenas o encarou, sua expressão ilegível. Por um segundo fugaz, a máscara polida dele escorregou. Ele viu um vislumbre de pânico, de fúria por sua insubordinação. Ele se recuperou rapidamente, rindo. Ela está se fazendo de tímida. A viagem de carro para casa foi um inferno silencioso e sufocante. No momento em que a pesada porta de carvalho de sua mansão no bairro dos Jardins se fechou, a atuação acabou. Que diabos foi aquilo? Ele sibilou puxando a gravata. Você me fez parecer um idiota. Você deveria ter feito seu papel. Que papel, Marcos? A voz de Eliana era perigosamente calma. O da boneca adoradora que não tem pensamentos próprios? É o papel que pagou pelo seu vestido, por esta casa, por toda a sua vida. Ele rugiu, sua voz ecoando no hall de mármore. Você não era nada antes de mim, apenas uma simples desenhista em um cubículo. Eu te dei tudo. Você tirou tudo de mim. Ela sussurrou, a verdade caindo com a força de um soco. Minha carreira, meus amigos, minha confiança. Ela olhou ao redor do espaço opulento e estéril. Não era um lar, era um palco, uma gaiola de ouro. Ah, isso é digno de cinema, ele zombou, seguindo-a enquanto ela caminhava, atordoada, em direção ao quarto principal. Você está sendo dramática de novo. É TPM? Ela parou, de costas para ele. Isso era tudo. A última desconsideração casual por sua humanidade. Ela se virou, os olhos claros e frios. Não, Marcos, não é. Ela entrou no closet, uma sala maior que seu primeiro apartamento, e pegou uma única mala. Ela não embalou as roupas de grife ou as joias que ele havia comprado, as algemas douradas. Ela embalou as poucas coisas que eram verdadeiramente dela. Uma cópia gasta de A Nascente, seus antigos cadernos de desenho cheios de projetos, uma foto emoldurada de seus pais falecidos. Marcos a observava, um sorriso de escárnio nos lábios. Ele se apoiou no batente da porta, exalando uma confiança inabalável. Isso é patético, Eliana. Aonde você vai? Para a casa da sua irmã? Para o apartamento minúsculo dela? Você vai durar uma semana, talvez 2, antes de perceber o erro que está cometendo. Ela fechou a mala e passou por ele sem dizer uma palavra. Ele agarrou o braço dela. Não me deixe. Eu devia ter feito isso há anos, ela disse soltando o braço. O sorriso de escárnio dele se expandiu em um sorriso de pura arrogância. Ótimo, vá em frente. Tenha seu pequeno ataque de birra. Mas você vai voltar rastejando. Você não é nada sem mim, e você sabe disso. A mão dela estava na porta principal quando ele desferiu o golpe final e mais cruel, alto o suficiente para a plateia imaginária em sua cabeça. Vou dizer a todos no clube que você teve um pequeno colapso. Eles vão entender. Quando você voltar, com o rabo entre as pernas, diremos que você só precisava de um pouco de descanso. Ela saiu para a noite fria de São Paulo. A porta se fechou atrás dela com um baque definitivo. Ela não olhou para trás. Ela chamou um táxi e deu ao motorista o endereço do motel mais barato e anônimo nos arredores da cidade, o Motel Sol Nascente. No quarto estéril e com cheiro de alvejante do Motel Sol Nascente, sob a luz piscante do letreiro de neon, Eliana finalmente se permitiu desmoronar. Os soluços sacudiram seu corpo, uma tempestade de luto pelos anos que havia perdido e de terror pelo futuro que não conseguia enxergar. O dinheiro dela estava em uma conta conjunta. Ele controlava. Ela tinha menos de R$300 em sua bolsa. Ele estava certo, ela não tinha nada. Então, ela se lembrou. O cansaço, as náuseas recentes que ela havia atribuído ao estresse, a menstruação, que ele havia mencionado tão cruelmente, estava 6 semanas atrasada. Com as mãos trêmulas, ela procurou em sua bolsa e puxou a sacola de farmácia de emergência que havia comprado no caminho. Não para pílulas,
mas para um teste de gravidez. Ela se sentou na beirada da banheira suja, esperando os 3 minutos mais longos de sua vida. E lá estava. 2 linhas cor-de-rosa, claras e implacáveis. Grávida. Uma onda de puro terror a inundou, seguida por outra coisa, algo feroz e inesperado. Resolução. Isso não era mais apenas sobre ela. Ela não estava salvando apenas a si mesma. Ela estava salvando seu filho. Marcos nunca, jamais, teria essa criança. Ele não faria de seu filho ou filha outro acessório em sua vida perfeita. A fanfarronice dele ecoou em seus ouvidos. Ela voltará, rastejando. Nunca! Ela sussurrou para o quarto vazio, uma mão protetora em sua barriga ainda plana. Nunca! Ela se sentia total e terrivelmente sozinha. Mas enquanto olhava para as linhas cor-de-rosa, ela percebeu que não estava. As 24 horas seguintes foram um borrão de café barato e medo. O motel Sol Nascente era uma sinfonia de miséria. O gemido dos caminhões na estrada próxima, as discussões abafadas do quarto ao lado, o zumbido constante do velho ar-condicionado. Eliana sentou-se na cama protuberante, com seu caderno de desenho aberto no colo. Mas suas mãos não se moviam. A faísca criativa, que um dia a havia definido, parecia uma memória distante, extinta por anos do desprezo casual de Marcos. Ela havia ligado para sua irmã, Mariana, uma assistente social impetuosa que nunca havia engolido Marcos. O alívio na voz de Mariana era palpável. Ah, Ellie, finalmente! Mariana havia suspirado. Estou indo te buscar. Você pode ficar comigo. Nós vamos dar um jeito. Mas a ideia de ser um fardo para Mariana, de se espremer no pequeno apartamento de um quarto dela com um bebê a caminho, encheu Eliana com uma nova onda de vergonha. Marcos havia orquestrado isso. Ele havia desmantelado sistematicamente seus sistemas de apoio até que ele fosse o único que restasse. O único provedor. O ditador benevolente. Voltar rastejando para ele seria uma rendição. Rastejar até sua irmã parecia uma derrota diferente. Ela estava olhando para o teto manchado de água, traçando as rachaduras e imaginando-as como linhas de falha em sua própria vida. Quando seu telefone vibrou, era um número que ela não reconheceu, com um prefixo elegante e minimalista que ela vagamente associava a negócios internacionais. Provavelmente um número errado. Ela ignorou. Ele vibrou novamente. E uma terceira vez. Um nó gelado de pavor se formou em seu estômago. Era Marcos. Ele devia ter conseguido um celular pré-pago para persegui-la, para desgastá-la. Juntando coragem, ela atendeu, pronta para desligar imediatamente. Alô? Sua voz traiu um leve tremor. Houve uma pausa, e então uma voz, baixa e calma, com um sotaque europeu inconfundível. Não era Marcos. Estou falando com a senhorita Eliana Camargo. O uso do nome de solteira dela foi um choque. Ninguém a chamava assim há 6 anos. Quem é? Meu nome é Júlio Bittencourt. Perdão pela intromissão. Eu entendo que este pode ser um momento difícil. O nome soou como um eco distante. Bittencourt. Bittencourt Capital. Uma firma de investimento global, conhecida por seu sucesso quase mítico e por seu fundador enigmático e recluso. Um homem que ocasionalmente aparecia nas páginas de finanças, mas nunca nas colunas sociais. Ele era uma lenda, um fantasma na engrenagem das finanças globais. Ela o tinha visto uma vez, anos atrás, quando ela participou de uma conferência de desenvolvimento urbano sustentável, onde ele foi um orador convidado surpresa. Ele tinha falado com uma intensidade tranquila que havia cativado todo o auditório. Sr. Bittencourt, eu não entendo. Como você conseguiu este número? Eu tenho pessoas com recursos.
ele disse simplesmente, sem um pingo de ostentação. Era uma declaração de fato. Eu estava na festa de gala ontem à noite. Eu casualmente observei sua partida. O rosto de Eliana ardeu de humilhação. Ele tinha visto o cisma público e silencioso, o olhar no rosto de Marcos, a fuga dela. Eu vejo. Senhorita Camargo, ele continuou, seu tom permanecendo perfeitamente nivelado e profissional. Há vários anos, antes do seu casamento, a senhora enviou uma proposta para um concurso para o projeto do novo Lycée International em Estrasburgo, um projeto que minha fundação estava financiando. Ela se lembrou vividamente. Era seu projeto de paixão, um projeto no qual ela havia colocado sua alma. Uma escola construída em torno de um átrio central ensolarado, usando madeira reciclada e aquecimento geotérmico. Um prédio destinado a respirar, a nutrir. Ela havia sido finalista, mas havia retirado sua proposta depois que Marcos a pediu em casamento. Ele lhe disse que era hora de se concentrar em seu futuro. Sim, eu me lembro, ela disse, sua voz embargada por uma dor súbita e aguda pela mulher que ela havia sido. Sempre acreditei que era o projeto superior, disse Júlio Bittencourt. Era inovador, humano e elegante. Foi um crime que nunca tenha sido construído. Lágrimas picaram os olhos de Eliana. Ouvir seu trabalho enterrado por tanto tempo, ser falado com tanto respeito por um homem de seu calibre, era perturbador. Era água em terra ressequida. Obrigada, ela conseguiu sussurrar. Eu não estou ligando por um simples elogio, senhorita Camargo, ele disse. Estou ligando com uma proposta. Estou ciente de sua situação, pelo menos dos contornos. Conheço um homem como Marcos Azevedo. O ego dele é sua moeda principal. Ele não a deixará ir facilmente e garantirá que você não tenha para onde ir. Ela não conseguia falar. Ele havia acabado de articular seu medo mais profundo com uma precisão arrepiante. Eu estou voando para Paris esta noite do aeroporto de Guarulhos, ele disse. Meu avião parte em 3 horas. Tenho um apartamento vazio no 6º arrondissement, com vista para o Jardim do Luxembourg. É tranquilo, privado e seu pelo tempo que você precisar. Sem estipulações, sem expectativas. Considere-se uma bolsista. Uma chance de respirar, uma chance de pegar um lápis novamente. A oferta era tão extravagante, tão absolutamente fora do reino do possível, que ela quase riu. Um bilionário que ela mal conhecia estava lhe oferecendo santuário em Paris, porque ele gostou de um projeto que ela havia desenhado 7 anos atrás. Parecia o enredo de um conto de fadas, ou mais provavelmente, uma armadilha sofisticada e cruel. Por quê? Ela perguntou, a única palavra que englobava toda a sua suspeita e descrença. Por que você faria isso? Houve uma pausa mais longa na linha desta vez. Quando ele falou novamente, sua voz era diferente. Mais suave, menos o titã da indústria, mais humano. Digamos que eu tenho um profundo desgosto por potencial desperdiçado, ele disse. E um desgosto ainda mais profundo por homens que confundem posse com parceria. Seu marido fez uma fanfarronice pública ontem à noite de que você voltaria rastejando. Eu achei que era um sentimento de mau gosto. Estou lhe oferecendo uma alternativa para rastejar. Uma alternativa para rastejar. As palavras ressoaram no fundo de sua alma. 3 horas, ele repetiu. Um sedã preto estará esperando na entrada do motel Sol Nascente em 30 minutos. O nome do motorista é Jean-Pierre. Ele não falará a menos que seja falado. Se você não estiver lá, ele irá embora e eu não a contatarei novamente. A escolha é inteiramente sua, senhorita Camargo. Ele desligou. O silêncio no quarto era absoluto. Eliana olhou para o telefone em sua mão. Isso era loucura. Era um risco de proporções monumentais. Quem era esse homem?
Quais eram seus verdadeiros motivos? Ela era uma mulher grávida, vulnerável e sozinha. Entrar no carro de um estranho, voar para um país estrangeiro por um capricho dele? Era insano. Mas qual era a alternativa? O sofá de Mariana. Os olhares de pena. A inevitável batalha legal com Marcos, onde ele usaria seu exército de advogados para pintá-la como uma caçadora de fortunas instável e inapta, e tentar tirar seu filho dela. Ele a esmagaria até virar pó. A oferta de Júlio Bittencourt era um salto para o desconhecido, um salto de um penhasco. Mas ficar parecia ser enterrada viva, lenta e metodicamente. Ele sabia da fanfarronice de Marcos. Ele estava oferecendo a ela uma contramedida direta em um jogo que ela nem sabia que estava sendo jogado. Não era sobre resgatar uma donzela, parecia estratégico. Parecia que ele estava apoiando o lado mais fraco em uma luta que ele queria ver vencida. Ela olhou para sua única mala, seu caderno de desenho, seu reflexo na tela escura da televisão. Uma mulher pálida e assustada, com um universo de luta em seus olhos. Ela tinha 30 minutos para decidir. Ela se levantou. Uma nova energia corria por ela. O medo ainda estava lá, uma corrente fria sob a superfície. Mas agora estava unido a uma faísca de esperança selvagem e aterrorizante. Ela alisou a roupa, respirou fundo e pegou sua mala. Ela não queria mais gaiolas. Dourada ou suja, uma gaiola ainda era uma gaiola. Ela daria o salto. Os 30 minutos pareceram uma vida inteira e apenas um único batimento cardíaco. Eliana ficou dentro da porta do seu quarto de motel, olhando pela fresta das cortinas. O estacionamento era uma extensão desolada de asfalto rachado, salpicado de carros enferrujados e uma única lixeira transbordando. O letreiro de neon do motel Sol Nascente crepitava e estalava, emitindo um brilho rosa doentio. Este era o final patético de estrada que Marcos havia previsto para ela. Então, exatamente no horário, um carro entrou no estacionamento. Ele se movia com uma graça silenciosa e fluida que era totalmente estranha aos arredores. Um Audi A8 preto, com suas janelas fumê de obsidiana impenetrável. Não parecia um carro. Parecia um pedaço da noite que havia se soltado e pousado. Ele parou na calçada, seu motor um zumbido quase imperceptível. Este era o momento da escolha tornado realidade. Seu coração martelava contra suas costelas. Ela poderia ficar, ligar para Mariana e escolher o caminho conhecido e difícil. Ou ela poderia sair por aquela porta para um futuro que era um espaço em branco completo e aterrorizante. Uma alternativa para rastejar. Eliana deu uma última olhada na sala miserável que tinha sido seu santuário e sua prisão por um dia e saiu. O ar da noite estava úmido e cheirava a escape. Quando ela se aproximou do carro, a porta traseira se abriu suavemente por dentro. Um homem em um terno simples e escuro, com um boné de motorista, ficou ao lado da porta aberta. Ele era mais velho, com um rosto gentil e marcado. "Senhorita Camargo?" ele perguntou, sua voz suave com o prometido sotaque francês. "Eu sou Jean-Pierre." Ela assentiu, incapaz de falar. Ele pegou sua única mala da mão dela, como se ela não pesasse nada, e a colocou cuidadosamente no porta-malas. Ele segurou a porta para ela e ela deslizou para o banco de trás. A transição foi chocante. O mundo lá fora era barulho e sujeira. Lá dentro havia silêncio absoluto e ar fresco com cheiro de couro. A porta se fechou com um baque suave e satisfatório, selando-a de sua antiga vida. O carro se afastou tão suavemente quanto havia chegado,
deixando o motel Sol Nascente e seu letreiro piscante para trás no espelho retrovisor. Eles dirigiram em silêncio, como prometido. Jean-Pierre navegou pelo tráfego de São Paulo com uma competência tranquila. Eliana assistiu às luzes familiares da cidade se desfocarem pela janela, mas elas pareciam cenas da vida de outra pessoa. Os grandes edifícios de Higienópolis, as torres brilhantes do distrito financeiro onde Marcos tinha sua corte. Tudo de repente parecia estranho para ela. Ela era uma observadora, um fantasma que passava. Eles não se dirigiram para o terminal principal do aeroporto de Guarulhos. Jean-Pierre os levou para um aeródromo privado no lado oposto das pistas, um lugar de eficiência silenciosa para a elite global. Ele parou diretamente ao lado de um elegante Gulfstream G6650, sua fuselagem branca brilhando sob os holofotes. O logotipo da Bittencourt Capital, um B estilizado que parecia um pássaro em voo, estava estampado na cauda. As escadas do jato estavam abaixadas. Uma suave luz amarela saía da porta da cabine aberta. Júlio Bittencourt não estava lá. Uma aeromoça com um elegante uniforme azul marinho a cumprimentou no topo das escadas. "Bem-vinda a bordo, senhorita Camargo. O senhor Bittencourt está terminando uma ligação. Ele se juntará à senhora em breve. Gostaria de algo para beber? Água, champanhe?" "Só água, por favor", Eliana disse, sua voz mal um sussurro. O interior do avião era menos um avião e mais um apartamento de luxo minimalista. Assentos de couro creme, madeira escura polida, iluminação suave e indireta. Havia apenas 8 assentos na espaçosa cabine. Ela escolheu um perto de uma janela e afundou no couro macio. A aeromoça retornou com uma garrafa de Evian e um copo de cristal. Alguns minutos depois, Júlio Bittencourt subiu a bordo. Ele era mais alto do que ela se lembrava da conferência, vestido com um terno cinza simples e perfeitamente ajustado, sem gravata. Seu cabelo escuro tinha fios de prata nas têmporas e seu rosto era todo ângulos agudos e olhos inteligentes e observadores. Ele não exalava o poder barulhento e performático de Marcos. O dele era uma autoridade silenciosa e contida. Estava na maneira como ele se movia, na economia de seus gestos. "Senhorita Camargo", ele disse, oferecendo um pequeno e educado aceno. Ele não se ofereceu para apertar a mão dela, um gesto pelo qual ela era grata. Ele mantinha uma distância profissional. "Obrigado por confiar em mim." "Não tenho certeza se é confiança ou desespero", ela respondeu honestamente, surpresa com sua própria franqueza. Um vislumbre de algo, divertimento, respeito, cruzou seu rosto. "A honestidade é um bom ponto de partida. Por favor, fique à vontade. O voo para Paris é de aproximadamente 11 horas. A senhora deve tentar descansar." Ele se sentou do outro lado do corredor, não diretamente de frente para ela, dando-lhe espaço. Ele abriu uma pasta de couro fina e começou a ler. A pequena lâmpada sobre o assento dele, iluminando sua expressão concentrada. Ele não tentou iniciar uma conversa. Ele não fez perguntas invasivas sobre a situação dela. Ele simplesmente criou uma bolha de calma para que ela existisse. Quando o jato começou a taxiar, Eliana olhou pela janela. O avião se virou, e por um momento ela teve uma visão perfeita e cintilante do horizonte de São Paulo. A torre onde ficava o escritório de Marcos se erguia alta, um farol do poder e da riqueza que ela estava deixando para trás. Ela pensou nele, provavelmente em casa ou em um bar com seus amigos, rindo, confiante em sua previsão. Ela voltará, rastejando. Uma fúria silenciosa, fria e limpa, ardeu em seu peito. Os motores ganharam vida, um som poderoso e controlado que vibrou através de seu assento. O jato acelerou pela pista cada vez mais rápido, empurrando-a para o couro macio. E então,
o momento mágico e sem peso da decolagem. Eliana observou as luzes de São Paulo encolherem sob eles, tornando-se uma teia de fios de ouro e prata contra a terra escura. A cada metro de altitude que eles ganhavam, ela sentia o peso em seus ombros se aliviando, a pressão sufocante de sua vida com Marcos, o julgamento de seu círculo social, o peso esmagador das expectativas dele. Tudo estava lá embaixo, ficando cada vez menor, até ser apenas outro padrão de luzes na vasta escuridão. Ela estava voando para longe, não apenas de um homem, mas de uma versão de si mesma que ela não reconhecia mais. Ela estava voando em direção a um futuro desconhecido, carregando uma nova vida secreta dentro dela. Ela olhou para Júlio Bittencourt. Ele ainda estava absorto em seus papéis. Um homem de imenso poder, usando-o não para esmagar ou controlar, mas para... O quê? Abrir uma porta? Ela ainda não entendia os motivos dele, e a incerteza era um zumbido de ansiedade sob a superfície. Mas pela primeira vez em anos, ela sentiu uma sensação de autonomia. Ela havia tomado uma decisão, uma escolha aterrorizante e imprudente. Mas era dela. A aeromoça diminuiu as luzes da cabine. Eliana encostou a cabeça na janela fria. O zumbido dos motores, uma canção de ninar. Pela primeira vez em muito, muito tempo, ela fechou os olhos e sentiu um vislumbre de paz. Ela estava ascendendo. Eliana acordou com o toque suave da aeromoça em seu ombro. Senhorita Camargo, vamos pousar em Paris em 20 minutos. Ela havia dormido, um sono profundo e sem sonhos que a havia evitado por meses. A exaustão tinha sido mais do que física. Era profunda, e as horas de paz ininterrupta na cabine silenciosa tinham sido um poderoso bálsamo. Do lado de fora da janela, a escuridão do Atlântico tinha dado lugar ao cinza suave e pré-amanhecer de um céu europeu. Júlio não estava mais em seu assento. A cabine estava vazia, exceto por ela e a aeromoça. O Sr. Bittencourt me pediu para não a acordar. A aeromoça disse com um sorriso caloroso. Ele está na cabine da frente. Ele disse para eu lhe dizer que Jean-Pierre a estará esperando assim que passarmos pela alfândega em Le Bourget. O pouso foi tão suave quanto a decolagem. O aeroporto de Le Bourget, assim como sua contraparte em São Paulo, era um reino de viagens privadas e discretas. Não havia multidões nem filas longas. Um oficial silencioso carimbou seu passaporte com um golpe rápido e eficiente. E como prometido, Jean-Pierre a estava esperando do outro lado, sua expressão tão calma e tranquilizadora como antes. A viagem de carro para Paris, enquanto o sol começava a nascer, foi como entrar em um sonho. A cidade ainda estava acordando, as ruas banhadas em uma paleta de rosas suaves e dourados. Eles dirigiram por grandes boulevards, ladeados por edifícios haussmannianos, suas varandas de ferro ornamentadas como renda contra a pedra pálida. O ar que entrava pelas saídas de ar do carro cheirava a ruas lavadas pela chuva e pão recém-assado. Jean-Pierre parou o carro em uma rua tranquila e arborizada, no 6º arrondissement, bem em frente à magnífica extensão do Jardin du Luxembourg. Ele a conduziu até uma pesada porta de madeira esculpida, digitou um código e a acompanhou para um pequeno e elegante pátio. O apartamento fica no 4º andar, o ático, ele explicou, levando-a para um pequeno elevador de ferro forjado. O Sr. Bittencourt achou que a senhora apreciaria a luz. A palavra apartamento era um eufemismo profundo. O elevador abriu diretamente para um espaço amplo e cheio de luz que lhe tirou o fôlego. Toda a frente do apartamento era uma parede de vidro,
com 3 conjuntos de portas francesas que davam para um amplo terraço de pedra, e além dele, uma vista perfeita e panorâmica dos jardins do Luxemburgo e dos telhados parisienses que se estendiam até o horizonte. O espaço estava mobiliado com um gosto impecável e minimalista que ecoava o jato particular. Um grande sofá creme, parecendo confortável, poltronas elegantes, um único quadro abstrato e potente em uma parede que pulsava com cor. Os pisos eram de parquet quente cor de mel. Em uma grande mesa de jantar de madeira, havia um vaso com peônias brancas, uma baguete fresca, um pequeno queijo e um bilhete. Eliana se aproximou e o pegou. A caligrafia era afiada e angular. Eliana, bem-vinda a Paris. Espero que este espaço lhe traga alguma paz. A cozinha está abastecida. Jean-Pierre lhe deixará um conjunto de chaves e um telefone pré-pago. Meu número pessoal está programado. Use-o apenas se precisar. Tenho negócios em Genebra e não a incomodarei. Há um caderno de desenho e um conjunto de lápis na escrivaninha. Às vezes, a melhor maneira de encontrar sua voz é desenhar um novo mundo. Júlio. Seus olhos se moveram para uma escrivaninha elegante e moderna no canto, e lá estavam. Um lindo caderno de desenho, encadernado em couro, e uma fileira de lápis de grafite perfeitamente apontados. Era um gesto tão específico e atencioso. Ele não apenas lhe deu um lugar para ficar, ele lhe deu de volta suas ferramentas. Ele a via não como uma vítima, mas como uma criadora. Jean-Pierre colocou sua mala ao lado da porta. Senhora, precisa de mais alguma coisa? Não, Jean-Pierre, isso é mais do que suficiente. Obrigada, ela disse, sua voz cheia de admiração. O Sr. Bittencourt também agendou uma consulta com uma médica, uma mulher. A doutora Sylvie Rousseau é uma das melhores obstetras de Paris. O consultório dela fica a uma curta caminhada daqui. A consulta é para amanhã às 10. Os detalhes estão ao lado do telefone. Ele acrescentou suavemente, seus olhos gentis. Ele pensou que a senhora talvez quisesse alguma tranquilidade. Eliana olhou para ele atordoada. Ele sabia. Júlio sabia que ela estava grávida. Como era possível que ele soubesse? Ela não havia contado a ninguém. Ele tinha visto o teste no lixo do motel? Ele tinha descoberto com suas pessoas de recursos? O pensamento era invasivo, uma violação de seu segredo mais privado. Um nó frio de seu velho medo e suspeita retornou. Era este santuário apenas uma gaiola mais bonita? Era outro homem tentando gerenciar a vida dela? Como se lesse a mente dela, Jean-Pierre disse suavemente. O Sr. Bittencourt é um homem muito observador, senhora. Na gala, ele notou que a senhora evitou o vinho, mas também que colocou uma mão protetora na barriga várias vezes quando seu marido não estava olhando. Foi apenas uma inferência, uma suposição. Ele pede desculpas se foi um exagero. Observação. Uma percepção quieta e inteligente que não tinha nada a ver com controle e tudo a ver com prestar atenção. Marcos nunca havia notado tal detalhe em 6 anos. Júlio havia notado em uma única noite, do outro lado de uma sala lotada. O medo recuou, substituído por uma onda complexa de gratidão e perplexidade. Depois que Jean-Pierre se foi, Eliana ficou sozinha no magnífico e silencioso apartamento. Ela saiu para o terraço. O ar da manhã estava fresco e limpo. Abaixo dela, os parisienses começavam seu dia. Corredores nas trilhas de cascalho do jardim. Crianças em uniformes indo para a escola. O som distante de um acordeão tocando. Tudo era tão real, tão vibrante. Ela estava a milhares de quilômetros de Marcos, dos sussurros de seu círculo social, do peso esmagador da fanfarronice dele. Aqui, ela era anônima. Ela era apenas uma mulher em uma varanda, com vista para um jardim e um segredo em seu ventre. Pela primeira vez, desde que ela viu aquelas 2 linhas cor-de-rosa,
o terror foi eclipsado por um surto frágil e tímido de alegria. Um bebê. O bebê dela. Aqui, nesta linda cidade, ela poderia dar a esta criança uma vida de paz, um mundo longe da ambição tóxica do pai. Ela voltou para dentro e caminhou até a escrivaninha. Ela pegou um dos lápis. O peso dele em sua mão era familiar, reconfortante. Parecia voltar para casa para si mesma. Ela abriu o caderno de desenho na primeira página limpa e branca. Por um longo momento, ela apenas o encarou. O vazio, um reflexo de seu próprio futuro. Então, lentamente, hesitante no início, e depois com confiança crescente, ela começou a desenhar. Não um edifício, não um grande projeto. Ela desenhou a vista da janela, a curva suave dos telhados, o padrão intrincado dos jardins formais, o jogo suave da luz da manhã. Ela estava desenhando um novo mundo. E pela primeira vez, parecia possível. Os dias em Paris se fundiram em um ritmo suave e curativo. Eliana se afundou em uma rotina ditada não por um calendário social ou pelas exigências de um marido, mas por suas próprias necessidades e pela insistência tranquila da vida que crescia dentro dela. Ela acordava com o sol, a luz inundando o apartamento, e começava cada dia no terraço com uma xícara de chá de ervas, observando a cidade ganhar vida. A consulta com a doutora Rousseau havia sido uma revelação. A médica era uma mulher calorosa e sensata, de 50 e poucos anos, que falava um português perfeito. Ela confirmou a gravidez de 8 semanas e tratou Eliana com um profissionalismo compassivo que estava a um mundo de distância das acusações depreciativas de Marcos de que ela era emocional. Pela primeira vez, Eliana sentiu que sua gravidez era uma realidade médica a ser cuidada, não uma fraqueza psicológica a ser gerenciada. Júlio permaneceu um fantasma. Ele cumpriu sua palavra, deixando-a em completa paz. O dinheiro para suas despesas aparecia perfeitamente em uma conta bancária aberta em seu nome. Não havia ligações, nem mensagens de texto, nem acompanhamento. A ausência dele era uma declaração tão poderosa quanto sua oferta inicial. Este espaço era dela, sem amarras. O desequilíbrio de poder era inegável. Ele era o benfeitor invisível, o arquiteto de sua fuga. Mas ele exercia seu poder com uma leveza de toque que parecia liberdade, não controle. Com suas necessidades básicas tão elegantemente atendidas, a mente de Eliana, livre do zumbido constante de ansiedade, começou a clarear. Ela explorou seu bairro a pé. O 6º arrondissement era o Paris dos livros e dos sonhos, um labirinto de ruas charmosas, cheias de galerias de arte, livrarias independentes e confeitarias que exibiam suas criações como joias. Ela passava horas na livraria Shakespeare & Company, se perdendo no cheiro de papel velho, ou se sentava em um café com seu caderno de desenho, esboçando os rostos de estranhos, as linhas dos edifícios, o jogo de luz em uma rua de paralelepípedos molhada. Lentamente, timidamente, a arquiteta dentro dela começou a acordar. Ela se pegou olhando para a carpintaria de uma porta centenária, a ousadia estrutural do Centro Pompidou, as abóbadas imponentes de Notre-Dame, que ainda carregava as cicatrizes de seu incêndio, mas era resiliente, seu espírito intacto. Ela via histórias na pedra, uma linguagem que ela quase havia esquecido que podia falar. Seu caderno de desenho se encheu de ideias, não para grandes projetos, mas para espaços pessoais e íntimos. Um berçário onde a luz mudaria ao longo do dia. Um pequeno jardim comunitário urbano construído em um telhado esquecido.
Uma biblioteca com um canto de leitura perfeitamente posicionado para pegar o sol da tarde. Ela estava projetando para a vida, para o conforto, para a paz. Ela estava projetando para si mesma. Cerca de um mês depois de sua estadia, ela recebeu uma mensagem de texto. Era de Júlio. Estou de volta a Paris por 2 dias. Espero que esteja bem. A senhora me permitiria levá-la para jantar amanhã à noite? Há um restaurante tranquilo que eu gosto. O coração de Eliana deu um pequeno salto nervoso. O fantasma estava se materializando. Uma parte dela estava aterrorizada. A presença dele faria esta estranha realidade de sonho se tornar concreta. Outra parte dela estava intensamente curiosa sobre o homem que havia orquestrado essa mudança radical em sua vida. E uma terceira parte menor simplesmente queria agradecê-lo adequadamente. Ela aceitou. Ele enviou Jean-Pierre para buscá-la, embora o restaurante fosse a apenas 10 minutos a pé. Era um lugar pequeno e despretensioso chamado L'Ambroise, na Ile Saint-Louis. Sem letreiro, apenas uma porta discretamente iluminada. Por dentro, era um refúgio de elegância silenciosa. Júlio estava esperando em uma mesa de canto. Ele se levantou quando ela se aproximou, vestido novamente com um terno escuro simples, o epítome do poder discreto. Eliana, ele disse, seus olhos encontrando os dela. Ele usou o primeiro nome dela pela primeira vez. Você está bem. Paris lhe cai bem. É a tranquilidade, ela disse, pegando o assento que ele ofereceu. E os carboidratos? Um pequeno sorriso tocou seus lábios, uma combinação formidável. O jantar não foi o que ela esperava. Ele não se intrometeu em seu passado ou em seus planos. Em vez disso, ele perguntou sobre suas explorações da cidade. Ele perguntou o que ela achava do novo edifício de Frank Gehry na Fundação Louis Vuitton. E ele ouviu. Ele realmente ouviu. Enquanto ela dava sua crítica, elogiando sua ambição, mas questionando sua escala humana. Eles falaram de arte, livros e arquitetura. Ela descobriu que ele era incrivelmente culto, sua mente afiada e curiosa. Ele falava das cidades como organismos vivos, dos edifícios como conchas que podiam esmagar ou nutrir o espírito humano. Ela se viu falando com uma paixão que não sentia há anos, as palavras fluindo dela, suas mãos desenhando formas no ar. Marcos sempre dizia que meu trabalho era impraticável. Ela confessou em um momento o nome com gosto de cinza em sua boca. A praticidade é muitas vezes o inimigo da visão, Júlio respondeu suavemente. O que ele queria dizer era que não servia à praticidade dele. Há uma diferença. Sob seu olhar inteligente e respeitoso, ela sentiu que estava se desdobrando. Ela não era a esposa quebrada de Marcos Azevedo. Ela era Eliana Camargo, uma arquiteta com ideias. Ele a viu, a pessoa que ela vinha enterrando por anos. Quando eles estavam terminando a sobremesa, uma leve torta de limão, ela finalmente se armou de coragem para fazer a pergunta que estava flutuando no fundo de sua mente. Júlio, por quê? O avião, o apartamento, tudo isso. Eu sei o que você disse no telefone sobre o potencial desperdiçado, mas é demais. Ninguém faz uma coisa dessas. Ele largou o garfo e olhou para ela. Sua expressão séria. Minha mãe era pintora, ele começou, sua voz tranquila. Uma brilhante. Ela tinha uma bolsa de estudos para estudar em Florença quando era jovem. Havia um fogo nela. Então ela conheceu meu pai. Ele era um homem muito poderoso, muito charmoso. Ele adorava a ideia de ter uma esposa talentosa, mas não suportava a realidade disso. O tempo dela no estúdio, a paixão dela por algo que não fosse ele, era uma ameaça. Eliana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não a trancou.
Júlio continuou, seu olhar distante. Ele fez isso lentamente, com elogios que também eram uma gaiola. Você é brilhante demais para vender seu trabalho, meu amor. Vamos mantê-lo apenas para nós. Ele comprou os melhores materiais, construiu um estúdio magnífico para ela e encheu a vida dela com tantas obrigações sociais, tantos deveres como sua esposa, que ela nunca teve tempo ou energia para usá-lo. Ele extinguiu o fogo dela com uma luva de veludo. Ele olhou de volta para Eliana, seus olhos cheios de uma dor profunda e antiga. Ela morreu quando eu tinha 20 anos. Não era velha, mas o espírito dela era. O estúdio estava cheio de telas em branco. Na gala, quando eu vi seu marido menosprezar o trabalho de sua vida com uma piada, e eu vi o olhar em seus olhos, eu vi minha mãe. Eu vi o início da mesma história. Eu tenho os recursos para oferecer um final diferente. Então eu o fiz. A confissão pairou no ar entre eles, crua e profundamente pessoal. Não era sobre pena, era sobre empatia. Era sobre ele tentando consertar um erro que havia moldado sua própria vida. O motivo oculto não era sinistro, era desoladoramente humano. As lágrimas brotaram dos olhos de Eliana. Eu sinto muito, Júlio. Não sinta. Sua voz recuperou a compostura. Apenas não deixe ninguém guardar suas telas. Quando Jean-Pierre a levou para casa naquela noite, o silêncio no carro parecia diferente. Não era mais o silêncio de estranhos, mas o silêncio confortável de uma compreensão compartilhada. O desequilíbrio de poder ainda estava lá, um fato de suas circunstâncias, mas agora era colorido com contexto, com humanidade. De volta ao apartamento, ela foi até a janela e olhou para a cidade adormecida. Júlio Bittencourt não era um salvador nem um príncipe encantado. Ele era um homem moldado por sua própria perda, um homem que viu um reflexo da tragédia de sua mãe e escolheu intervir. Ele não a havia resgatado. Ele simplesmente havia aberto uma porta e confiado que ela a cruzaria. Ela colocou a mão em sua barriga, onde os primeiros e suaves movimentos de vida mal começavam. Ela não era sua mãe. A história dela teria um final diferente. Ela pegou seu lápis. As linhas que ela desenhou naquela noite eram mais fortes, mais ousadas, cheias de um propósito recém-descoberto. Os meses seguintes foram um período de florescimento silencioso. O enjoo matinal desapareceu, substituído por uma onda de energia. A barriga de Eliana começou a inchar, uma curva suave e maravilhosa que ela traçava com as mãos enquanto ficava na varanda todas as manhãs. O bebê era uma presença tangível agora, um companheiro secreto em sua vida parisiense. Seu trabalho se tornou seu foco. O caderno de desenho já não era suficiente. Ela comprou software de desenho, montou um espaço de trabalho adequado na grande mesa de jantar e se perdeu na criação. Ela estava projetando um projeto teórico, um abrigo para mulheres, mas era diferente de qualquer abrigo que ela já tinha visto. Ele foi construído em torno de um pátio central seguro e ensolarado. Os quartos eram pequenos, mas privados, cada um com sua própria janela, dando para a vegetação. Havia cozinhas comunitárias, uma biblioteca, um centro de creche e espaços de oficina onde as mulheres podiam aprender novas habilidades. Não era um lugar para as vítimas se esconderem. Era um lugar para as sobreviventes se reconstruírem. Era humano, digno e feroz. Era tudo o que ela precisava. Ela e Júlio se estabeleceram em uma amizade confortável, embora não convencional. Ele enviava uma mensagem de texto a cada 1 ou 2 semanas quando estava em Paris, e eles jantavam ou caminhavam pelo Museu d'Orsay, conversando por horas sobre o uso da luz pelos impressionistas. Suas conversas eram um encontro de mentes,
um respiro para ambos. Havia uma química suave e não dita entre eles, um calor que flutuava logo abaixo da superfície de sua amizade, mas nenhum dos dois cruzou essa linha. Era muito cedo, o terreno ainda muito instável. Por enquanto, essa companhia intelectual e emocional era mais do que suficiente. Uma tarde de outono, Eliana estava voltando do mercado, suas bolsas cheias de produtos frescos, quando o viu. Ele estava parado do outro lado da rua, olhando para o prédio dela. Marcos. A visão dele foi um choque físico. O ar saiu de seus pulmões. As cores vibrantes da rua parisiense desbotaram para a cinza. Ele parecia mais magro. Seu terno feito sob medida parecia um pouco largo, mas a arrogância ainda estava lá, no formato de sua mandíbula, na maneira como ele inspecionava o prédio, como se estivesse avaliando seu valor. Por um momento aterrorizante, ela congelou. O velho medo, a resposta condicionada à presença dele, a dominou. Seu primeiro instinto foi correr, se esconder, rastejar de volta para a linda gaiola e trancar a porta. Então ela sentiu um pequeno e persistente chute dentro dela, uma pequena vida lembrando-a que ela não estava mais lutando apenas por si mesma. Aquele pequeno movimento foi uma âncora. O medo ainda estava lá, mas agora era misturado com uma onda de raiva pura e primitiva. Como ele se atrevia? Como ele se atrevia a trazer sua toxicidade para o santuário dela? Ele a viu. Seus olhos se fixaram nos dela, do outro lado da rua. Um sorriso lento e triunfante se espalhou por seu rosto, o sorriso de um caçador que finalmente encurralou sua presa. Ele começou a caminhar em direção a ela, desviando de uma vespa que chiou. Ela não correu. Ela permaneceu firme na calçada, suas bolsas de compras um escudo frágil. Ela levantou o queixo, seu coração martelando, mas sua expressão uma máscara de calma que ela não sentia. Eliana, ele disse, sua voz um ronronar baixo quando ele a alcançou. Eu tenho que admitir que este é um ataque de birra mais elaborado do que eu esperava. Um ninho de amor parisiense de um bilionário? É um pouco clichê, mesmo para você. Os olhos dele escanearam seu corpo, notando seu simples vestido de maternidade, sua barriga saliente. O sorriso dele vacilou por um segundo, substituído por um vislumbre de choque genuíno. Depois, algo mais sombrio. Grávida. E minha posse? Ele suspirou, um brilho estranho e possessivo em seus olhos. Meu filho. Você ia esconder meu filho de mim. Este é meu filho, Marcos. Ela disse, sua voz firme e fria. Você perdeu qualquer direito de fazer parte da vida dele quando me disse para rastejar de volta para você. Ele riu, um som áspero e desdenhoso. Oh, Ellie, não seja tão dramática. Você está hormonal, eu te perdoo. Podemos ir para casa. Diremos a todos que você tirou umas férias prolongadas na Europa. É hora de acabar com este joguinho. Ele estendeu a mão para agarrar o braço dela. Ela se afastou bruscamente. Não é um jogo. É minha vida. E você não está mais nela. A rejeição, tão clara e definitiva, apagou o sorriso do rosto dele. Sua expressão se endureceu na máscara familiar de fúria que ela conhecia tão bem. Não seja tola. O que você acha que este homem Bittencourt quer com você? Uma esposa fugitiva e grávida. Você é uma diversão temporária para ele, um caso de caridade. Quando ele se cansar, ele vai te chutar, e você não terá nada. De novo, estou te oferecendo um caminho de volta para a sua vida, para a nossa vida. A vida que você me oferece é uma gaiola, Marcos. Eu acabei com as gaiolas, ela disse. Esta é uma gaiola maior. Ele sibilou, sua voz caindo para um sussurro venenoso. Você é apenas uma mulher bancada. Você trocou meu controle pelo dele. Pelo menos comigo, você tinha status. Com ele, você é apenas um segredo.
Ele estava usando suas velhas armas, desdenhando-a, definindo a realidade dela para ela, fazendo-a duvidar de suas próprias escolhas. As palavras foram projetadas para encontrar as rachaduras em sua confiança e abri-las. 6 meses atrás, elas teriam funcionado, mas ela não era a mesma mulher. Ela tinha passado meses respirando ar livre, reconstruindo seu senso de si mesma do zero. Ela tinha uma vida, um propósito, uma criança para proteger. A diferença, ela disse, sua voz ressoando com uma clareza que surpreendeu a ambos, é que Júlio me deu uma chave. Você apenas troca as fechaduras. Agora, eu preciso que você vá embora. Eu não vou a lugar nenhum, ele rosnou, dando um passo para mais perto. Você é minha esposa. Não, disse uma voz calma por trás de Eliana. Ela não é. Júlio havia aparecido tão silenciosamente quanto o anoitecer. Ele não estava de terno, mas com jeans casuais e um suéter escuro. Ele não parecia ameaçador, mas sua presença mudou toda a dinâmica da rua. Ele simplesmente ficou ao lado de Eliana, uma força sólida e tranquilizadora. Ele não a tocou, mas ela podia sentir o apoio dele como um escudo físico. Marcos olhou para Júlio, sua expressão uma mistura de ódio e inveja. Bittencourt, o grande homem em pessoa, veio proteger seu novo projeto de companhia? Júlio ignorou a zombaria. Seu olhar estava fixo em Marcos, seus olhos frios e analíticos. Senhor Azevedo, você está invadindo um assunto particular. Eliana deixou claras suas intenções. Eu sugiro que o senhor reserve um voo de volta para São Paulo. Não há nada para o senhor aqui. Seu filho está aqui. Marcos cuspiu. Um filho que ela está carregando e um filho que ela vai proteger do seu estilo de paternidade, disse Júlio, sua voz ainda calma, mas agora com gelo. Eu sei que sua firma tem tentado garantir uma segunda rodada de financiamento para o projeto Atherton. Eu sou um investidor principal no consórcio que vocês estão cortejando. Seu comportamento aqui, assediando uma mulher grávida em uma rua pública, pode ser visto como indicativo de mau julgamento, instável, o tipo de coisa que deixa os investidores nervosos. Foi um cheque-mate, entregue sem uma única voz levantada. O rosto de Marcos ficou pálido. Júlio não o estava ameaçando fisicamente. Ele estava ameaçando a única coisa que Marcos realmente valorizava: sua reputação, sua carreira, seu dinheiro. Marcos olhou para Júlio, depois para Eliana, seu rosto uma máscara de raiva impotente. Ele a viu parada ali, não quebrada e implorando, mas defendida, protegida e forte. Ele viu que havia perdido, absoluta e completamente. Sem outra palavra, ele se virou e se afastou. Um fantasma finalmente banido do banquete. Eliana soltou um suspiro trêmulo que ela não sabia que estava segurando. Suas pernas se sentiam fracas. Júlio se virou para ela, sua expressão se suavizando com preocupação. Você está bem? Ela assentiu, lágrimas de alívio e medo residual embaçando sua visão. Ele disse que eu estava apenas trocando uma gaiola por outra. O olhar de Júlio foi direto e cheio de uma sinceridade profunda. Eliana, a única pessoa que pode construir uma gaiola ao seu redor é você. Minha única intenção era dar a você o espaço e as ferramentas para construir uma porta em vez disso. Funcionou? Ela olhou do rosto sincero dele para o lindo prédio que abrigava seu santuário, sua mão repousando sobre a vida dentro dela. Ela pensou nos projetos em seu computador, o plano para um lugar de cura nascido de sua própria dor. Sim, ela sussurrou, um sorriso choroso rompendo as lágrimas. Funcionou. O confronto com Marcos deixou um eco, não de medo, mas de finalidade.
Foi uma porta que se fechou com força sobre o passado, a fechadura virada. Mas também destacou as perguntas silenciosas e não resolvidas sobre seu futuro com Júlio. Ele a havia protegido, não lutando a batalha dela por ela, mas estrategicamente desmantelando o oponente dela. Ele a havia tratado como uma aliada, não como uma vítima a ser resgatada. Naquela noite, o lindo apartamento parecia diferente. Não era mais apenas um santuário, era um lar que ela havia defendido. Júlio havia se oferecido para ficar em um hotel para dar espaço a ela, mas ela insistiu que ele ficasse para o jantar. Ela precisava fechar este círculo, passar da ambiguidade de seu acordo para a clareza da verdade. Ela fez uma massa simples e eles comeram na mesa de jantar, que agora estava coberta com seus desenhos arquitetônicos. Os planos para o abrigo de mulheres estavam espalhados, um testemunho de seu trabalho nos últimos meses. Por um tempo, eles comeram em um silêncio confortável. Então, Eliana empurrou o prato para o lado. Sua ameaça a ele, ela disse, sobre o financiamento dele. Você teria feito isso, não teria? Júlio olhou para ela sem hesitar. Sim, homens como Azevedo só entendem a linguagem do poder e das consequências. Eu falei na língua materna dele. Obrigada, ela disse suavemente. Não apenas por hoje, por tudo. Mas, Júlio, eu não posso viver de sua caridade para sempre. Eu não vou. Eu tenho trabalhado nisso. Ela gesticulou para os planos. É apenas um projeto, um conceito, mas é o melhor trabalho que eu já fiz. Eu preciso me sustentar, por mim e pelo bebê. Ele olhou para os desenhos, não com um olhar superficial, mas com o olho focado de alguém que entendia de design. Ele passou vários minutos estudando o projeto, o fluxo dos espaços, as anotações que ela havia feito nas margens sobre materiais e luz. Isso não é um conceito, Eliana, ele disse finalmente, sua voz cheia de admiração genuína. Isso é um manifesto. É uma declaração sobre dignidade, segurança e comunidade. É brilhante. Ele olhou para ela. A Fundação Bittencourt tem um fundo filantrópico para a arquitetura urbana inovadora. Nós nos concentramos em projetos que têm um impacto social significativo. Recebemos centenas de propostas por ano. Ele fez uma pausa e o coração dela começou a bater mais rápido. Isto, ele disse tocando os desenhos, é melhor do que qualquer coisa que eu tenha visto nos últimos 5 anos. Eu quero que você o apresente, não para mim, mas para o conselho. Eu vou me abster do voto, é claro, mas eu acredito que ele tem uma chance muito boa de ser financiado, totalmente financiado. Eliana olhou para ele, sem palavras. Ele não estava oferecendo esmolas a ela. Ele estava oferecendo a ela uma oportunidade profissional. Um caminho legítimo para a independência, construído sobre a base de seu próprio talento. Ele estava oferecendo a ela uma maneira de transformar sua dor em um legado tangível e duradouro que poderia ajudar inúmeras outras mulheres. Era o maior presente que ele poderia ter dado a ela. Eu não sei o que dizer, ela gaguejou sobrecarregada. Diga que você fará. Ele a incentivou suavemente. Isso merece ser construído. As lágrimas rolaram pelo seu rosto, mas pela primeira vez em muito tempo, eram lágrimas de alegria pura e não adulterada. Ok, ela sussurrou. Sim, eu vou. Um sorriso terno transformou seus traços geralmente sérios. Ele se inclinou sobre a mesa, não para pegar a mão dela, mas para tocar levemente a borda de um dos planos. Um gesto de respeito compartilhado pelo trabalho. A atmosfera na sala mudou. A última barreira entre eles, a dinâmica não dita de benfeitor e beneficiária, tinha se dissolvido, substituída pelo equilíbrio de colegas profissionais. O que restava era algo mais simples e infinitamente mais complicado. A atração silenciosa e poderosa que estava latente entre eles por meses.
Eliana, ele disse, sua voz caindo, tornando-se mais pessoal. Há algo mais que eu preciso confessar. Minha mãe. A história que eu te contei era verdadeira, mas eu deixei de fora uma parte, a parte sobre mim. Eu era um adolescente quando comecei a entender o que meu pai estava fazendo com ela, como ele estava diminuindo a luz dela. Eu vi, mas eu não fiz nada. Eu era uma criança, sim, mas eu era velho o suficiente para falar, para defendê-la. E eu fiquei em silêncio. Eu tinha medo dele, da raiva dele, de perder o conforto e o privilégio que ele proporcionava. O olhar dele estava cheio de uma vergonha que tinha décadas, mas ainda era crua. Quando ela morreu, eu prometi a mim mesmo que nunca mais ficaria parado e assistiria uma mulher brilhante ser diminuída pelo ego de um homem. Quando eu te vi naquela noite na festa, foi como uma segunda chance, uma oportunidade de fazer o que eu fui covarde demais para fazer pela minha própria mãe. A vulnerabilidade dele era uma ferida aberta e crua. Ela finalmente entendeu a profundidade de sua motivação. Esta era a redenção dele, não apenas a dela. Ele não estava apenas salvando-a, mas de alguma forma ele estava tentando salvar a memória de sua mãe e perdoar o garoto que ele havia sido. Você era uma criança, Júlio, ela disse, sua voz cheia de emoção. Você não pode carregar essa culpa. Talvez, ele disse, mas isso me impulsionou. Isso me impulsionou a encontrar você. Isso me impulsionou a oferecer a você este apartamento. E eu tentei, a cada passo do caminho, usar meu poder da maneira que meu pai nunca usou, para empoderar, não para possuir. Ele finalmente olhou para cima e encontrou os olhos dela, os dele brilhando com uma intensidade que fez o coração dela doer. Mas em algum lugar do caminho, meus motivos mudaram. Deixou de ser sobre minha mãe e começou a ser sobre você. Eu passei a admirar você mais do que qualquer pessoa que eu já conheci, Júlio Bittencourt disse, sua voz um sussurro baixo e firme. Sua resiliência, seu fogo, seu talento, a maneira como você vê o mundo. E eu me apaixonei por você. Ele disse isso simplesmente, como uma declaração de fato. Não havia exigência em suas palavras, nem expectativa. Era uma oferta exposta na mesa entre eles, ao lado dos planos para o futuro dela. Eliana sentiu uma profunda sensação de correção, de um círculo se fechando. Este não era um romance de conto de fadas. Isso era algo real, forjado no trauma e reconstruído com respeito, empatia e ideais compartilhados. Ele não se apaixonou por uma donzela em apuros. Ele se apaixonou pela mulher que ela estava se tornando, a mulher que ele a ajudou a ver em si mesma novamente. E ela, por sua vez, se apaixonou por ele. Por sua força silenciosa, sua surpreendente gentileza, sua mente brilhante e o poço profundo de bondade que ele se esforçava tanto para esconder por trás de um exterior profissional. Ela se levantou, contornou a mesa e parou na frente dele. Ele olhou para ela, sua expressão incerta pela primeira vez. Ela não disse uma palavra, apenas se inclinou e o beijou. Não foi um beijo de paixão frenética ou alívio desesperado. Foi um beijo de profunda compreensão mútua. Foi um beijo que tinha gosto de segundas chances, de cura tranquila e de um futuro esperando para ser construído juntos. Era a linguagem da luz e da pedra, uma promessa sussurrada no coração de Paris. Um ano depois, a luz do sol parisiense entrava pelas mesmas janelas, mas iluminava um mundo diferente. A grande mesa de jantar ainda era um espaço de trabalho, mas agora os planos arquitetônicos da Casa Camargo, o conselho havia insistido em nomear o abrigo em sua homenagem, compartilhavam espaço com uma variedade de mamadeiras, um mordedor pela metade e uma pequena girafa de pelúcia.
No centro da sala de estar, em um tapete de pele de ovelha macio, Júlio Bittencourt estava sentado de pernas cruzadas no chão, fazendo uma cara ridiculamente complicada para o bebê de 6 meses que estava apoiado em uma almofada. A bebê, Lígia Rosana Bittencourt, gorgolejou de alegria e estendeu uma pequena mão gordinha para dar um tapa no nariz dele. Lígia tinha os olhos safira de Eliana e a natureza tranquila e observadora de Júlio. Ela era uma criança de paz, nascida em um mundo de amor e luz, um mundo que sua mãe havia lutado tanto para criar para ela. Eliana ficou perto da janela, observando-os, um sorriso suave em seus lábios. A visão daquele homem poderoso e formidável, um homem que podia mover mercados com uma única ligação, completamente cativado por sua pequena filha, encheu seu coração com um calor que era quase avassalador. Sua vida era irreconhecível da existência sufocante da qual ela havia fugido em São Paulo. A Casa Camargo estava agora em construção, em um bairro tranquilo no 12º distrito, uma estrutura em ascensão de madeira sustentável e aço reciclado. Eliana estava no local várias vezes por semana, com seu capacete, supervisionando o projeto com uma confiança que parecia uma segunda pele. Ela não era mais apenas uma arquiteta. Ela era uma criadora, uma líder. Um testemunho do fato de que se pode estabelecer uma nova fundação em qualquer ponto da vida. O relacionamento dela com Júlio floresceu em uma parceria profunda e profunda. Eles não eram casados. Ainda não. Eles não tinham pressa. Eles estavam ocupados demais construindo a vida deles, a família deles, o futuro deles, sobre uma base de respeito mútuo e confiança absoluta. Ele era seu defensor mais firme e seu crítico mais astuto, empurrando-a para ser mais ousada em seus projetos. Ela, por sua vez, havia trazido uma suavidade e uma luz para o mundo cuidadosamente ordenado dele, ensinando-lhe a alegria das manhãs de domingo sem estrutura e o prazer simples de adormecer com um bebê em seu peito. O desequilíbrio de poder que uma vez havia definido suas circunstâncias encontrou seu equilíbrio. Ele ainda era um bilionário e ela uma arquiteta em atividade, mas em seu lar eles eram simplesmente Júlio e Eliana, parceiros em tudo. Marcos era uma memória distante, um fantasma em quem ela há muito tempo parou de pensar. Ela tinha ouvido através de sua irmã Mariana que a firma dele havia perdido o financiamento do projeto Atherton. Sua reputação tinha sofrido um golpe e seu mundo cuidadosamente construído havia começado a desmoronar sob o peso de sua própria arrogância. Ele tentou contestar o divórcio, reivindicar Lígia, mas os advogados de Júlio, combinados com o próprio testemunho de Eliana e a evidência de seu controle financeiro, o haviam deixado sem base para se sustentar. Ele havia desaparecido de sua vida, uma nota de rodapé em uma história que se tornou uma epopeia. Júlio levantou o olhar de seus deveres de pai e encontrou os olhos dela. Ele sorriu, um sorriso genuíno e desprotegido que só era reservado para ela e sua filha. "No que você está pensando?" ele perguntou. "Eu estava pensando em plantas", ela disse, caminhando para se juntar a eles no tapete. Ela se sentou e Lígia imediatamente se virou para se apoiar na perna de sua mãe. "No abrigo?" ele perguntou, acariciando o cabelo fino e escuro de Lígia. "Naquilo", Eliana disse, "e em outras. Eu estava pensando na planta de nós. Como começamos com uma base quebrada e construímos isso?" Ela gesticulou para a sala, para o bebê, para os desenhos, para a vida que eles haviam criado. Júlio a envolveu com um braço, puxando-a para perto. "Você desenhou as plantas, Eliana", ele disse suavemente. "Eu apenas forneci alguns dos materiais." Ela olhou para os planos da Casa Camargo,
as linhas limpas que prometiam segurança e um novo começo para tantas mulheres. Então ela olhou para Lígia, sua própria criação linda e perfeita. Ela estava construindo mais do que apenas edifícios. Ela estava construindo um futuro. Lá fora, os sinos de uma igreja próxima começaram a tocar, suas notas flutuando no ar da tarde. Era um som que uma vez tinha sido estranho e agora era a trilha sonora de seu lar. Ela foi levada para Paris como uma mulher desesperada e grávida, fugindo de um ex-marido fanfarrão. Ela recebeu santuário e o transformou em uma vida. Não era um final de conto de fadas, porque não era um final de forma alguma. Era um começo construído não sobre magia, mas sobre resiliência, coragem e o poder quieto e extraordinário de uma segunda chance. A história de Eliana não é sobre ser resgatada por um bilionário. É uma história sobre o que acontece quando uma mulher, levada ao seu ponto de ruptura, reivindica seu próprio poder. É sobre descobrir que a base mais sólida que você pode construir é aquela que você projeta para si mesma. A verdadeira liberdade não é escapar de uma gaiola. É perceber que você tinha os planos para a porta o tempo todo. O que você achou da jornada de Eliana? Você acha que os motivos de Júlio eram puros desde o início ou eles evoluíram? Deixe sua opinião na seção de comentários.